Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Continuando que nossas sessões de análise e pensamentos filosóficos, né, acerca muito da realidade, e mais com base nas obras, né, clássicas da filosofia e suas interações com a realidade. Nós agora vamos falar sobre algumas referências. Nós já falamos de inferências, referências, é lógico que falando direto, as inferências do texto com a parte. Agora, umas aferências, alguma coisa sensível de hoje em dia, né? Mais diretamente ligado com a realidade e ver em que se pode ter uma orientação dos pensamentos analisados. Também aferências nós tiramos de nervos aferentes. A questão neurológica nervosa é uma questão muito importante hoje em dia e também é uma das bases de análise da realidade de um ramo que se chama neurociência. Nós falamos aferências já para indicar uma passagem para a nossa próxima obra em análise. Vamos ver o que a enciclopédia, ou classicamente os livros, manuais de ciência, dizem sobre nervos aferentes. Nervos aferentes, via aferente, é o nervo que recebe os estímulos nervosos. As vias aferentes são aquelas afetadas por seus arredores e conhecidas como neurônios sensoriais. Eles sentem o ambiente, tal como calor, pressão, dor e quaisquer alterações no ambiente informam o sistema nervoso central. A partir daí, nós vamos fazer aferências, que é uma ligação mais direta e uma parte sensível da nossa realidade. Nós vamos falar sobre o lema Deus acima de todos, e ver a questão da morte do assassino Lázaro. Primeiro, vamos analisar mais ou menos esse lema, Deus acima de tudo. Esse Deus é proclamado acima de todos, é usado como lema de um governo que se quer dizer cristão. Cristão é baseado, lógico, na Bíblia hebraica. Vamos ver mais ou menos onde se fala que Deus acima de todos na Bíblia, né? Principalmente, lógico, na hebraica. Logo, no Gênesis, Adão ouviu os passos de Deus. Como nos vemos aqui em Gênesis 3, 8 a 9, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa, escondeu-se na presença do Senhor e entre as árvores do jardim. Aqui, pensando sobre esse Deus acima de todos, logo no início ele não estava tão acima, porque ele andava no jardim, e o homem percebeu Deus, ele estava no meio deles, eles se esconderam. Depois, parece que Deus vai ficar distante em razão do pecado de Adão e Eva. Essa é a clássica da história bíblica do ensinamento. Mais na frente, já Jacó, que deu o nome de Israel, a origem da nação que Cristo nasceu, Jacó viu uma escada com a ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela, e Deus lhe falava. Então parece agora que realmente Deus está acima de todos, né? Os anjos subiam e em cima Deus falava. Mas aí mais na frente, Moisés, no Êxodo 3, 1 a 6, vai falar que viu uma sarça que ardia sem se consumir. E nessa sarça foi onde Deus se revelou e falou com ele, que ele se chamava Yahvé ou Jeová, que traduzindo significa eu sou aquele que sou. Então, essa imagem da sarça é uma imagem muito forte, porque quando ele fala eu sou aquele que sou, é já uma base da teologia, isso lá da ontologia, que é o ser. O que é o ser?
Então Deus fala que ele é por excelência, então é o ser por excelência. Ele se manifestou numa sarça que ardia sem se consumir. Olha, o fogo ele arde porque é uma chama, mas no português, não tenho certeza assim, como que se tem o mesmo significado no aramaico ou em outras línguas, mas no português, arder significa dor também. Significa dor de um fogo de fora, de tocar a pele, e significa arder em febre também, né? É uma dor. Então, aqui já poderia ver esse dilema da ontologia que até hoje não se consegue fazer uma definição muito exata de ser, ontologicamente. Né? Mais na frente, como é cristão, o governo que tem esse lema Deus acima de todos, mais na frente, Jesus vai falar, o reino de Deus está no meio de vós. Então a presença de Deus está no meio do povo. O reino dele já está ali. Mas ao mesmo tempo também Cristo vai falar que quando será implantado o reino de Deus, ninguém sabe, só o Pai. Parece que realmente o Pai está acima de Deus. Acima da natureza, né? Acima de todas as coisas. Mas quanto a essa questão de Deus acima, vamos ver as obras que nós analisamos. Hegel vai colocar, não é na questão muito acima, mas o final. Deus vai se manifestar logicamente, plenamente, no final dos tempos, quando se instalar o reino de Deus. Aí, segundo nós já vimos lá, São Paulo aos Coríntios fala, então veremos face a face. Nós já vimos essa passagem da carta aos Coríntios. Então, no final, agora a gente vê só como se fosse uma sombra, uma penumbra, né? Mas nós veremos face a face. Então, aqui está esse fogo ardendo na história da humanidade. Vamos ver como Hegel fala sobre essa questão, na fenomenologia do Espírito. Ele fala, assim, a vida de Deus e o conhecimento divino bem que podem exprimir-se como um jogo do amor consigo mesmo, mas é uma ideia que baixa o nível da edificação até a insipidez, quanto lhe falta o sério, a dor, a paciência e o trabalho negativo. De certo, a vida de Deus é em si tranquila igualdade e unidade consigo mesmo. Não liga seriamente com seu outro de alienação, nem tampouco com o superar dessa alienação. Aqui já fala bem mais ontológico a visão de Deus e essa presença dele, né? E Deus é um ser que realmente escapa essa realidade, escapa o ser outro, escapa a alienação. Mas aqui na frente ele vai falar o verdadeiro, a essência de Deus, né, é o todo. Mas o todo, a essência que se implementa através do momento. Sobre dessa direita, essencialmente é dar. E só no fim é o que na realidade. Porque Deus repete o apóstolo Paulo, né, pela transmissão perfeita, ser realizado apenas a. Mas ele fala que se implementa e mais à frente ele vai falar do esforço do conceito, do esforço do conhecimento. Né? Ele já fala aqui que tem de ter esse esforço. E ele vai falar que essa essência se encontra no dever. Isso um resumo lá na lógica, ele vai falar, renovar essa visão, né? E então ele não tem essa visão Deus tão acima de tudo, Deus está presente, mas o seu absoluto só se manifestará ao final dos tempos. Teilhard de Chardin, ele vai fazer uma análise mais para o campo da questão da física. Ele vai da física e da cosmologia, mas a cosmologia dentro da perspectiva bem da ciência, quando ele vai falar do ponto ômega. Ele, analisando a matéria, ele vai falar que a matéria tem 3 fases: pluralidade, unidade e energia. Nessa análise, ele vai fazer a sua ponte para chegar a esse ponto ômega que seria Deus, né? E ele fala mais na frente que seria Deus.
Ele fala: do ponto de vista energético, renovado pelos fenômenos da radioatividade, os corpúsculos materiais podem agora ser tratados como reservatórios provisórios de uma potência concentrada, jamais apreendida de fato no seu estado puro, mas sempre mais ou menos granulada até a luz. A energia representa atualmente para a ciência a forma mais primitiva do esforço universal, onde uma tendência instintiva das nossas imaginações é considerada como uma espécie de fluxo homogêneo primordial, do qual tudo o que existe de figurado no mundo não seria mais do que fugitivos turbilhões. Deste ponto de vista, o universo encontraria sua consciência e sua unidade final no termo da sua decomposição, manter-se-ia pela parte de baixo. Isso é ciência. E Hegel vai dar isso quando ele fala do saber absoluto. Então, esse saber já abarcaria isso aqui. Mas Chardin fala: temos em mente as verificações e as medições indiscutíveis da física, mas evitemos apegar-nos à perspectiva de equilíbrio final que elas parecem sugerir. Uma observação mais completa dos movimentos do mundo nos obrigará pouco a pouco a invertê-la, isto é, a descobrir que, se as coisas se aguentam, é unicamente a força da complexidade pela parte de cima. Ele aqui já vai falar inverter, então está acima, poderia falar acima de todas as coisas, mas ele fala também nesse fluxo homogêneo que parte dessa realidade aqui presente. Mais na frente, ele, ao detectar o ponto ômega, ele vai ver essa questão e esse problema como a energia dividida em Chardin, vai ver, em energia física e psíquica. Física é porque ela pode ser medida. Psíquica porque seus movimentos muitas vezes se demonstram de forma inesperada e demonstram uma subjetividade que se recria. Ela não é totalmente determinada como se fosse uma matemática. Ele já visualizando o problema da expansão do universo. E ele vai falar, Chardin: as duas energias, física e psíquica, distribuídas respectivamente sobre as duas folhas externa e interna do mundo, o cosmos, e a própria Terra, no seu conjunto e mesmo ritmo, andam constantemente associadas e passam, de certo modo, uma para a outra. Mas parece impossível fazer com que as suas curvas simplesmente se correspondam. Por um lado, apenas uma fração ínfima de energia física é utilizada pelo desenvolvimento mais elevado da energia espiritual. Por outro lado, uma vez absorvida, essa fração mínima traduz-se no quadro interior nas mais inesperadas oscilações. Ele vai ver aqui aquele problema que a expansão do universo é meio contraditória. Primeiro, em resumo, a lei de Newton, a atração universal, tudo parece que ia ser implodido, ia tudo voltar para um ponto só. Mas, misteriosamente, o universo está em expansão. Então, essa expansão é esse lado psíquico. Então, isso é um problema. Ele vai aqui colocar a sua solução. Para escapar ao impossível anticientificismo, dualismo de raiz, e para salvaguardar, no entanto, a natural complicação do estofo no universo, vou, pois, propor a representação seguinte, que servirá de fundo a toda a sequência de nossa exposição. Essencialmente assim, admitiremos que qualquer energia é de natureza psíquica. Mas em cada elemento particular, essa energia fundamental divide-se em duas componentes distintas. Uma tangencial, em volta, e outra radial, que vem para o centro. Pode ver, o universo tem essas duas. Tem os corpúsculos e a força da gravidade, os corpos do universo e a força e a gravitação universal, e a expansão do universo, que seria essa radial. A partir desse estado inicial, e supondo que ela dispõe de uma determinada energia tangencial livre, torna-se claro que a partícula assim constituída se encontra em condições de aumentar de um determinado valor a sua complexidade interna, associando-se com partículas vizinhas e, por conseguinte, em condições de aumentar a mesma proporção
de sua energia radial, a qual, por sua vez, poderá reagir sob a forma de um novo arranjo no domínio tangencial, e assim sucessivamente. Nessa perspectiva, em que a energia tangencial representa a energia sem mais qualitativa, absolutamente considerada para a ciência, a única dificuldade consiste em explicar o jogo das ordenações tangenciais de acordo com as leis da termodinâmica. Ora, a esse respeito, pode fazer as seguintes observações. Antes de mais, desde que a variação da energia radial em função da tangencial se efetua, segundo a nossa hipótese, por meio de mudança, segue-se que um valor tão grande quanto se queira da primeira pode estar ligado a um valor tão pequeno quanto se queira da segunda, pois que uma ordenação é um efeito sucessivo de exigir apenas um trabalho extremamente frouxo. E isso explica exatamente os fatos verificados. Em seguida, o sistema proposto, somos totalmente levados a admitir que a energia cósmica aumenta constantemente, não só sobre a forma radial, mas também, o que é mais grave, sobre a forma tangencial, pois que a tensão entre os elementos aumenta com a sua própria centralidade, o que parece contradizer diretamente o princípio da conservação de energia do mundo. Mas notemos que este acréscimo do tangencial da segunda espécie, o único que embaraça a física, só se torna sensível a partir dos valores radiais muito elevados. Abaixo e para um número aproximadamente constante de partículas iniciais do universo, as somas das energias tangenciais cósmicas mantém-se praticamente e estaticamente invariável no decorrer das transformações. E outra coisa, não precisa ciência. Enfim, visto que nosso esquema, o edifício inteiro do universo em vias de concentração, é constantemente sustentado em todas as suas fases pelas suas ordenações, é evidente que seu acabamento fica condicionado até os andares mais elevados por um certo quanto primordial de energia tangencial livre que se vai gradualmente esgotando como se requer a entropia. Aqui, esse problema da expansão do universo. Então, fica contraditório. Ele vai ver como solução essa questão. Esses três problemas só poderão obter uma solução satisfatória muito mais adiante, quando o estudo do homem estiver levado até a consideração de um polo superior do mundo, o ponto ômega. Essa visão da natureza que tem uma energia psíquica, nós comparamos com Hegel quando ele fala da natureza com a natureza orgânica. E essa natureza psíquica é vista a partir da energia. Ele fala toda energia é psíquica. Mais para frente, a física quântica vai ver isso, quando ele fala que a energia se manifesta ora como ponto, ora como curva, né? E não se tem uma ponta determinada, e ela sofre influência do subjetivo. Aqui vai colocar ponto ômega, e mais na frente o Hegel vai colocar a questão de Deus, né, e do Cristo cósmico, né? Cristo na questão mais interna humana, né? A pessoa que sente a dor, né? A dor da morte supera a dor da morte. Fazendo um resumo dessa nossa exposição, nós temos Hegel com a preocupação consciência, pensamento e razão. E Chardin é o homem, mundo e o universo. Hegel criou uma terminologia própria desse encadeamento, mas na questão da consciência, como o ser aí, ou a consciência própria. Aqui ele tem uma consciência infeliz, porque ela é totalmente jogada entre o aquém e o além, né? E esse infeliz, ela não pode extravasar sobre todo o seu desejo. A partir que essa infelicidade de contrabalancear o seu desejo, ele se vê numa família, ele vai, com o seu desenvolvimento, tomar uma consciência de si dentro da família. A família é que vai dar esse limite do desejo, né? E quando ele tem consciência de si, ele vai participar da sociedade civil, isso nós já vimos, né? E depois no ser para si, ou a certeza da razão, que vai ser quando ele se tornar um cidadão, um sujeito de direito. Aqui Hegel vai pegar muito da lógica tradicional, do singular, particular e universal, como já vimos. E Hegel e Chardin vai ver
ele quer ser uma análise objetiva, né? E na análise da energia, nós já podemos ver as qualidades de Deus. Na pluralidade, nós vamos ver a onipresença. Apesar de plural, ele precisa de uma unidade para o conhecimento. Isso já ligando com a lógica que nós já vimos. Essa unidade tem de ter essa perspectiva de universal para ter início de conhecimento. Tem a unidade também, esse conhecimento já é onisciência. Quando já atinge a unidade, você já atinge a ciência. E o ser, por excelência, ele tem a unidade de conhecimento integral de todas as coisas. Então, a onisciência de Deus. E a energia, a onipotência de Deus. Assim, nós vamos ver a questão que nos aflige agora, porque esse lema Deus acima de todos são um lema de governos muito focados nessa questão de segurança e nessa questão do policiamento, da repressão, do poderio, por conta desses resquícios, desse medo, desse inconsciente que está. Então, Lázaro externou todo esse inconsciente. Lázaro, como vemos, ele teve uma afirmação de família complexa. Ele viu o seu padrasto agredindo sua mãe, segundo relatos, né? De outro lado, ao passar para a sociedade civil, essa sociedade também não lhe deu condições de ser como indivíduo. Nós estamos vendo hoje um lado, lógico que ele por ser pobre, né, e já tem trabalhado, né, muito trabalhador, mas nós estamos vendo agora revelações que fazendeiros têm suspeitas de tê-lo contratado para fazer aqueles absurdos. Aqui voltamos de novo para Hegel, na dialética do senhor e do escravo, e mais ainda analisando um lado marxista dessa dialética, essas duas consciências que citavam esse problema da exploração, do lado econômico, e mais ainda fugindo um pouco de um campo que Marx não viu, mas ele já detectou que essa questão da competitividade na sociedade capitalista, que no seu exagero ela faz com que a pessoa realmente procure eliminar o seu concorrente. E até fisicamente, lembrando dessa questão do macrocosmo que envolve o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, tem uma entrevista com a mãe dele, a mãe dele falando como que o pai dele educou ele, o pai dele já educou ele desde pequeno para ser um grande competidor e ser sempre um vencedor. Aqui o pessoal já falando nessa questão, e Trump mesmo falou antes da derrota, ele falou que ele não aceitava muito, ele não foi criado muito para aceitar a derrota. Um dos conselhos do pai dele, na tradução que vimos da reportagem com a mãe dele, o pai dele mandava os filhos dele falar, mate a todos. O pai dele era um empresário também, a pessoa tem de ser agressiva no mercado. Agora, essa questão, com as crises capitalistas, surgiu o Estado vem para regular, para que as coisas não desandem em uma concorrência desleal. Aí tem as leis regulatórias, as leis antitrustes, né, que foram seguidas no mundo inteiro, e começamente nos Estados Unidos. Aqui tem essa visão já do Estado e essa visão dessa sociedade civil regulada pelo Estado também nessa área. Mas a visão liberal tradicional, ela tem a visão do Estado só policial para essas questões particulares. E uma visão de liberal geral, essa questão da concorrência das empresas. Numa ideia, uma razão meio instrumental de que o mercado regula tudo. Dentro do mercado as coisas todas se equilibram. Em momentos de crise, principalmente como agora em decorrência da pandemia, esses desequilíbrios e essas agressividades se tornam mais presentes. Então, ver Deus acima de todos aí e colocar Deus como um fator de repressão, de justificação dessa repressão, é o que se fizeram os governos fascistas, né, e neonazistas.
tem essa visão de Deus só um Deus opressor. Ela tem muito a ver com a teoria de Kant. Um spoiler do nosso próximo assunto a ser abordado em uma próxima obra nossa vai ser as obras de Bergson e Kant. Aqui já vão ser duas de cada uma, ali foi uma, né? Em Bergson nós vamos ver matéria e memória e evolução criadora, e Kant as duas críticas da razão pura e da razão prática. Nós tivemos aqui como método o Wallace e o excessismo, e nós usamos um método aferente, o externo, né? Atingindo o interno, e Wallace excende naquele sentido de religião, ciência e o popular, a rua, né? A questão da rua foi muito importante. Aqui vamos voltar, mas não vai ser, o método vai ser mais ou menos o mesmo, aferente ainda, a questão dessa aferência do problema neurológico vai ser mais vista em Bergson, matéria e memória, né? Mas já que numa análise mais desconstrutivista, no sentido de que houve grandes evoluções na questão da memória com a neurociência, com os neurotransmissores. Eu falei neurônios, mas tem os neurônios e tem os neurotransmissores. E ver como Kant, de novo, retomar essa crítica que já veio lá de Chardin na questão da metafísica. Kant tem uma crítica muito grande da metafísica e tem uma crítica muito grande contra a existência de Deus. Aí que está. Kant, a crítica da razão pura, o homem não tem condição de conhecer a Deus e de provar sua existência. Ele prova na prática, na crítica da razão prática, o que nós vamos analisar os termos por ele colocados. Muitos termos são corretos, né? Mas na sua essência, historicamente, foi utilizada para justificar a repressão dos governos. Nós vamos ter, como ainda da rua, nós vamos pegar a semiologia, uma semiologia de Humberto Eco, quando ele fala analisar as artes. A arte tem um grande contato com a rua, né? E principalmente a arte audiovisual, né? E a partir desse audiovisual, dessa semiologia, pegar a internet, que continua com esse problema, e a internet hoje é uma realidade maior do que as ruas, influenciam as ruas da internet. Né? Voltamos ao nosso método aferente, Wallace e excente. Ver em que está influenciando. Esses contatos, esse individualismo, esse voltar para si e para a satisfação de suas tendências mais particulares, encontra grande vazão na internet. Inclusive, tem algumas análises por incrível que pareça, neokantianas. Tem algumas análises nesse sentido, porque tem a questão do conhecimento da internet, né? E a visão de conhecimento de Kant, né? Ao ver o processo de adquirir, né, as coisas. Aqui no Kant, na sua crítica, também ele está desatualizado com a questão da metafísica. A metafísica tem muita coisa para se desenvolver com a neurociência, nós já vimos, neurociência, a partir das experiências religiosas que regulam os neurotransmissores, os hormônios neurotransmissores, harmonizam os neurônios, os hormônios neurotransmissores. E na psicanálise, a psicanálise que foi uma porta, a partir da publicação do Mal da Civilização de Kant, como uma crítica a todo o sistema disciplinar, mas essa crítica gerou os extravios éticos, né, que se sucederam a partir da década de 60 com a liberação geral, né, e da popularização desse lado mais libertário de Freud, da psicanálise. Hoje, com a violência doméstica, a violência sexual,
esse lado da psicanálise teria que voltar para o Freud de início, quando ele via essa questão da religião e do ego como um aplainador da força instintiva animal encontrada no id humano. E nesse ponto encontra-se a religião. E tem coisas a se desenvolver, a psicanálise freudiana de Jung com o inconsciente coletivo. Nesse inconsciente tem as religiões, as manifestações religiosas, como inerente. Então, aqui é um outro campo para que se desenvolver a metafísica. O próprio Chardin já tem um campo quando ele pega essa questão da energia psíquica e essa energia do universo. Essa energia, hoje vista que tem uma ordem superior à ordem humana. Ele achava que o desenvolvimento humano, Chardin, ia chegar a esse ponto ômega, através do cristianismo, mas o desenvolvimento humano, como foi se manifestando na história, principalmente nos sistemas produtivos, ele entrou em descompasso com essa evolução natural harmonizadora, e pode estar levando a uma catástrofe, planetária e extinção da espécie humana. E voltaremos a essa questão metafísica e esse jogo aferente de nervo, de nervoso, vamos voltar a isso, a partir dessa questão da internet, a partir da neurociência, Os neocantianos mais, ou o neocantiano que mais analisa e que mais dados dá, preliminares, é Searle. Searle é um neocantiano e ele analisa muito a questão da inconsciência, da neurociência e dessa questão da inteligência artificial. A inteligência artificial que dá base para analisar a internet. Isso é um spoiler do que nós assim veremos. Mas nós temos a acrescentar que uma passagem da nossa obra em que nós faremos uma análise mais no campo antológico, mas também no campo filosófico. Nós vamos ver. Essa questão de ser de fenomenologia do espírito, razão e cheiro. Aqui, a nossa obra para ter uma representação a dialética fundamental ser e nada. A dialética é uma palavra que significa diálogo, também contradição, também confronto. A fundamental ser e nada, ouvir e morte, o ar e o vazio, o ar. Sobre o aramaico e hebraico, também significa espírito. Eu sou aquele que sou, Jeová, Yahvé. Questão de pronúncia, mas o mesmo significado. O labirinto ontológico, tudo vai ser, pois até o nada é. A cópula é do verbo e do outro fundamental. A cópula é do poder. Para onde irei, longe do teu espírito? Para onde fugirei? Se subir ao céu, lá tu estás. Se ser o abismo, eis que tu ali está também. Salmo 79. O Salmo na passagem do Torrante que fala em ser nada. Agora, o ser nada, se transforma em vida. Mas a vida tem também o nada com sua morte. Mas a vida se desenvolve por momentos também, coisa acaba. Mas tem a tendência a se desenvolver. Tem essa busca de ser ante o nada. A dialética, a contradição, todas as contradições. Deus existe não. É uma contradição que só se resolve no fim. Mas Deus é vida. O vida é que estou sem vida, disse o filho.
para a vida se desenvolver, tem essa perspectiva de eternidade. Mesmo quem não crê, para sobreviver, tem que ter a esperança de amanhã estar vivo. Ou mesmo estar vivo até ficar adulto. Ou mesmo estar vivo até 50 anos. Ou mesmo até 80. É um breve espaço de eternidade. É a vida. Ser nada. Com ser preparando a prova ontológica disso. Essa perspectiva de eternidade ativa as células a produzir adrenalina, endorfina ou serotonina ou outro hormônio regulador do humor que torna a vida saudável e até pura, como vemos em alguns milagres relatados cotidianamente. Da dialética fundamental ser nada surge o cosmos. Isso é vista com a passagem da contradição fundamental, a impossibilidade do conhecimento empírico dos princípios para o dado completo do todo que existe. É surgimento da tese, juntamente com nous. Tese em grego significa lugar, nous, pensamentos. As coisas surgiram fundadas ao conhecimento do pensamento. Luz e trevas, dia e noite. De noite vemos o escuro, fundamentos são tirados de luz nos observatórios modernos telescópicos, vêm luzes coloridas e névoas. Agora, tudo busca uma ordem, pois estão em ordem, como sequência do dia e luz. É o cosmos, conjunção do lugar que dá a organização. Daí vemos o termo tese, ser traduzido também como uma proposta, passível de reputação. O pensamento organizador, os vários universos que já tivemos, planos circulares, estáticos, em expansão. Mas o fundamental são e buscam ser antes de nada, as mutações e transmutações que vêm sofrendo antes a observação humana. Parece haver um sujeito, ao subjetivo, atrás dos movimentos universais. Um sujeito, pensamento que organiza, isso é o cosmos, significa em grego tanto lugar como a harmonia. A dialética do ser e do cosmos surge a natureza, latim nature, temas, natus, nascer, uru, sufixo do participio futuro, orito, surgir, gerar, a força que gera, latim natura, temas, natus, passado, nascer, uru, sufixo futuro, orito, surgir, gerar, a força que gera. Isso é a natureza. A capacidade de ser, gerar outros seres com o auxílio das forças cósmicas. O urus, físico. O grego traduz natureza por physis, a reprodução, o compartilhamento dos seres. O darwinismo valoriza mais a competição, a seleção natural, a sobrevivência do mais forte. Mas ao compartilhamento, visto no início da vida entre os seres procariotas e os eucariotas. Havia mesmo uma tendência geral de considerar a natureza em si algo bruto que segue uma força cega. Mas atualmente temos a natureza como uma parte sensível, que reage à violência contra a sua harmonia. Tem uma organização, uma racionalidade. E viu Deus que era bom, que as criaturas. As coisas surgiram ou foram dadas ao conhecimento, ao pensamento. A dialética do ser e da natureza gera a humanidade. Dentre todos os seres, o homem se destaca por sua racionalidade, o fato máximo da subjetividade, vontade e liberdade. De todos os animais é o mais frágil, é o que mais necessita se organizar em grupo para estabelecer a sua sobrevivência, pois não dispõe da força física necessária para estabelecer materialmente. Também, por consequência, não dispõe de um instinto aguçado. Então necessita da linguagem, uma expressão maior do jogo de movimentos corporais instintivos. Do mesmo modo, precisa representar o objeto à sua volta para os outros da sua espécie se fazer entender. Precisa emitir um som para cada objeto. O simples grito gutural, chamativo, persuadivo ou proibitivo animalesco não satisfaz. É preciso explicação. Ao indicar os objetos através das palavras, também os cria. Recria do nada, pois da natureza as coisas não vêm em uma denominação, simplesmente se apresentam e se manifestam. O homem, no articular signos verbais, vai indicar que está materialmente à sua volta, participa da dialética fundamental ser e nada. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Assim vemos diante dos desequilíbrios ambientais essa ordem, o ser e o cosmos. A vontade se exterioriza, luta contra a sua fragilidade diante da morte, para não morrer. Tem que ter uma perspectiva de eternidade, mesmo que seja eterno e quando dure, pois tudo se esvanece. Tem a contradição dentro de si, essa dialética. Por hoje encerramos, vamos ver, talvez fazendo mais alguns spoilers da nossa próxima obra, que cremos, talvez, até no final do ano, poderemos publicar. Boa tarde.